que o pai faz ao ouvi-lo gritar é meu irmão. Choca o milionário e a mendiga negra. A gala de caridade estava perfeita. O brilho dos cristais refletia a luz suave das velas. Os convidados, todos elegantemente vestidos, se moviam como sombras em uma dança de poder e riqueza. Ricardo, o magnata da tecnologia, exibia um sorriso confiante, cercado por jornalistas e empresários. Se sabia como fazer negócios, também sabia como ser o centro das atenções. Mas, de repente, a atmosfera glamurosa foi quebrada. Um grito agudo cortou o ar. É meu irmão! O barulho foi como um golpe no estômago. Todos pararam. Murmúrios se espalharam. Ricardo congelou. Os olhos se arregalaram. David, seu filho de apenas 10 anos, olhava fixamente para uma mulher, uma estranha, com roupas esfarrapadas e a pele escura, Mariah. O coração de Ricardo disparou. Ele nunca soube da existência de outro filho. Mariah, a mulher em pé nas sombras, sentiu um frio na espinha. Naquele momento, ela queimava por dentro. Olhando para David, seu filho que um dia lhe foi arrancado dos braços, cada emoção se misturava. Amor, dor, desespero. Os convidados observavam como se uma bomba tivesse sido lançada. A mulher, uma mendiga, e o menino, herdeiro de um império. Era uma cena que ninguém esperava, uma revelação que ressoava como um trovão. Ricardo sentiu o mundo desmoronar ao seu redor. Ele não queria lembrar. A fama, o sucesso, a fortuna, tudo ameaçado pela verdade que ele tentara esconder. Se o garoto era realmente seu filho e a mulher que muitos desprezavam era sua mãe biológica, o que isso diria sobre ele? Um homem construído sobre mentiras? Os murmúrios entre os convidados se tornaram mais intensos. Comentários sussurrados, olhares de julgamento, como se estivessem assistindo a um filme em que o protagonista começava a perder a batalha. E Mariah, diante disso tudo, se sentia um misto de raiva e esperança. A vida nas ruas a ensinara sobre a dor, mas também sobre as segundas chances. Enquanto os olhares se voltavam para Ricardo, ele lutava com o dilema interno: fazer o que era certo ou proteger sua imagem. Os flashes das câmeras piscaram, capturando a confusão em seu rosto. O tempo parecia parar. Então, em meio a toda a confusão, David desapareceu. A angústia tomou conta de Ricardo. Onde estava seu filho? Ele olhou em volta, procurando, seu coração pulsando como um tambor. Mariah também se agitou. Se David tivesse fugindo, para onde iria? O que seria dele? Em um instante, a cena de glamour se transformou em uma espiral de pânico. O que estava prestes a acontecer? A luta pela guarda, os segredos escondidos nas sombras e a revelação de um passado obscuro. A tensão estava no ar como um fio prestes a ser cortado. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O pânico tomou conta do ambiente e o coração de Ricardo pulsava furiosamente.
Ele olhou em volta, seu rosto se tornando uma máscara de preocupação. David havia desaparecido. O que estava acontecendo? O glamour da gala parecia agora distante, como se estivesse em um filme, e ele era o ator principal em uma tragédia. Mariah, sentindo a tensão, também olhou para todos os lados. Onde seu filho poderia estar? O desespero se misturou à esperança que ela nutria dentro de si. Mas antes que ela pudesse tomar qualquer ação, um grito ecoou. Não era David, era um grito de dor, vindo da cozinha, onde os funcionários geralmente se aglomeravam para um pouco de alívio em meio à festa. Todos se viraram em direção ao barulho. A multidão rumorosa agora estava em completo silêncio. Uma mulher, uma das garçonetes, correu para fora da cozinha, o vestido manchado de sangue, os olhos arregalados de terror. Ele caiu do telhado! As palavras saíram de sua boca como um sussurro agonizante. Ricardo ficou paralisado. Quem caiu? Ele perguntou, a voz falhando. O que estava acontecendo? Ele poderia sentir a fraqueza nas pernas. A notícia fez seu estômago se revirar. Ele se aproximou da garçonete, mas antes que ela pudesse responder, outro homem, um dos amigos de Ricardo, apareceu. É Davi! Ele gritou. Ele foi procurar um lugar para se esconder. O cerco do pânico se fechou ainda mais. A realidade da situação foi atingido como uma onda avassaladora. Davi, seu filho, estava ferido. Imediatamente, Ricardo se virou enfurecido. Como tudo isso aconteceu sob seu nariz? A festa, a câmera, as luzes, estava tudo desmoronando. Mariah, o nome dela escapou de seus lábios como uma súplica. A mulher olhou para ele, seus olhos se encontrando. Você sabia que ele estava aqui? O que mais você escondeu? O desespero no olhar de Ricardo se misturou à confusão. O que mais havia acontecendo? Naquele momento, uma sirene soou ao longe, se aproximando rapidamente. O som cortava o ar pesado como uma lâmina. Mariah, ainda aturdida com tudo, sentiu uma gota de esperança escorregar pelo seu peito. Se David pudesse ser salvo, talvez houvesse um futuro para eles. Mas e se fosse tarde demais? Enquanto todos aguardavam ansiosamente pela chegada da ambulância, um novo desvio de atenção surgiu. Um homem desconhecido atravessou a multidão. Seu traje elegante contrastando abruptamente com o clima de pânico. Ele se dirigiu a Ricardo como se soubesse algo crucial. Você não deveria estar aqui. Eles vão atrás de você também. Ricardo levou um passo para trás. Um nó na garganta. Do que você está falando? A voz soou mais como um pedido de desculpas do que uma pergunta. O olhar do homem era sério e ele sussurrou. A verdade vai vir à tona. Não é só ele, é você também. O passado não ficou para trás. Os murmúrios voltaram, agora acompanhados de olhares desconfiados. As palavras daquele estranho ecoaram em sua mente. Ele estava perdido entre o que era real e o que não era. Com a sirene cada vez mais próxima, uma sensação horrível de inevitabilidade surgiu. O que aconteceria quando tudo fosse revelado? A revelação do passado de Ricardo pairava no ar como uma sombra prestes a engoli-lo. David estava ferido e segredos ainda mais obscuros ameaçavam desmoronar a vida que ele havia construído. O relógio não parava, a tensão crescendo entre os olhares de reprovação e os sussurros de sua possível condenação. O que mais estava escondido sob a superfície polida de sua vida? E ele não tinha ideia de que o que estava prestes a acontecer mudaria tudo para todos. Ricardo estava paralisado, a sirene se aproximando, o coração acelerado.
O que mais poderia acontecer naquela noite? Os olhares do público pesavam sobre ele, como se esperassem a sua resposta. E enquanto toda a intimidade daquela revelação o esmagava, ele ouviu uma palavra que o fez congelar. Pai, a voz de David, ofegante, surgiu de algum lugar entre a multidão. Alguém o havia encontrado. O garoto apareceu no meio da sala, com o rosto pálido e os olhos arregalados. Ele estava visivelmente ferido, uma sangrenta mancha vermelha na camisa. A presença dele cortou a tensão, mas a cena estava longe de acabar. A garçonete, ainda tremendo, gritou. Ele não caiu do telhado, ele foi empurrado. O choque percorreu a multidão. Todos se voltaram para a jovem, incrédulos. O murmúrio se intensificou de novo, agora misturado a uma onda de terror. Ricardo não conseguia acreditar. Não, não é possível! Ele gritou, acridamente. David, o que aconteceu? O garoto, excitante, olhou para Mariah e então para Ricardo, como se a verdade estivesse prestes a escapulir de seus lábios. Os gritos se ampliaram. A sirene estava quase ali, mas a história estava apenas começando a se desenrolar. Um homem da segurança, com expressão confusa, apareceu, puxando algo do bolso. Era um celular, e ele exclamou, "Eu vi!" Ele estava lá em cima, mas não estava sozinho. Ele gesticulou para onde David tinha aparecido. Havia outra pessoa. O que mais você esconde, Ricardo? A sala ficou em silêncio, todos os olhos fixos nele. O que isso significava? O pânico dominou o coração de Ricardo, e ele se sentiu afundar em suas próprias mentiras. Quem era? O que você está dizendo? A voz dele soou mais como um lamento do que uma pergunta. Ele olhou para David, buscando respostas. Mariah, movida por um impulso, se aproximou. O que você sabe sobre meu filho? O que está acontecendo? Seu olhar estava penetrante, carregado de emoções conflitantes. Ricardo piscou, não sabendo o que dizer. Como se tudo isso não fosse complexo o suficiente, a figura do desconhecido reapareceu, sua expressão enigmática. Ele deu um passo à frente, como se fosse um arauto de desgraças. Ele não é apenas seu filho, Ricardo. David é o seu herdeiro e o não herdeiro ao mesmo tempo. As palavras cortaram a sala como uma faca. Os murmúrios começaram novamente, alcançando um clímax de incredulidade. A revelação soou como um eco ensurdecedor. Ricardo balançou a cabeça, suas crenças se desfazendo como papel molhado. Do que você está falando? A confusão estampada no rosto dele era palpável. O estranho fez uma pausa, ao passo que os convidados passavam a cochichar cada vez mais. Havia um acordo, há anos, um legado que você não conhecia. Se a verdade sobre David se espalhar, irá abalar as fundações do seu império. Como assim? Ricardo sentiu que o chão sob seus pés estava desmoronando. Tudo que havia construído poderia ser arruinado em um piscar de olhos. E a dor que sentia era multiplicada por saber que David poderia se tornar uma peça de negociação. Antes que mais palavras fossem ditas, outro grito desesperado ecoou da cozinha, e a atenção de todos foi desviada. Uma mulher pálida apareceu segurando um pedaço de papel na mão trêmula. É sobre ela! É sobre Mariah! Ela se virou, os olhos arregalados. O que você fez? As palavras a seguir foram um murmurinho carregado de terror. Vocês não sabem? Mariah é! A frase ficou suspensa no ar, mas o impacto foi como um relâmpago em um céu claro. Ricardo sentiu o mundo girar. Em uma fração de segundo, suas certezas foram reduzidas a cinzas. O quê? O que você está dizendo? Ele se virou para Mariah, que estava tão confusa quanto ele.
Every aspect of his constructive world was crumbling around him. A mulher começou a chorar e o som de sua dor era como uma música dissonante. Você não está pronto para saber. E assim o caos se desenrolava, enquanto todos aguardavam a chegada da ambulância. Com o destino de David pendendo na balança, uma nova verdade se desenrolava nos corredores daquela gala. O que mais poderia vir à tona? E quem, afinal, era realmente Mariah? A noite estava apenas começando. Mariah estava com o coração acelerado, sua mente fervilhando com perguntas. O que você quer dizer? O que sabe sobre mim? A sala estava em um silêncio mortal. O olhar da mulher que segurava o papel estava fixo em Mariah, e a tensão era palpável. Mariah é a filha do ex-parceiro de Ricardo. A mulher finalmente disparou, suas palavras atingindo a multidão como um trovão. O murmúrio cresceu, uma onda de incredulidade que varreu a sala. Ricardo sentiu o chão sob seus pés tremer, e ele olhou para Mariah. O desespero em seu olhar. Não! Isso não pode ser verdade! Os olhos de Ricardo se arregalaram. Ele sentiu o aperto no peito aumentar, como se um peso insuportável estivesse descendo sobre ele. A revelação se expandiu como uma explosão. A mulher não era apenas uma mendiga, mas a filha de um homem que ele havia traído. Uma traição que tinha raízes profundas, muito antes de David entrar em sua vida. Você? Você mentiu para mim? Mariah olhou para Ricardo, a dor evidente em seu rosto. Você realmente achou que eu não descobriria? As palavras dela eram como facas, cortando através das mentiras que ele havia construído ao longo dos anos. A frustração começou a tomar conta dele, e ele se virou para a mulher, em busca de respostas. Por que você não disse nada? Por que esconder isso? A voz de Ricardo tremia. O olhar da mulher ficava mais intenso, como se ela soubesse mais do que estava disposta a revelar. Haviam ameaças. O que seu pai fez. Eu não podia expor você, mesmo que a verdade cortasse a nossa vida ao meio. O murmúrio cresceu novamente, garotos cochichando. E os olhares se tornaram mais acusadores. Alguns convidados aplaudiram a revelação. Outros estavam horrorizados. O que mais, Mariah? O que mais está escondido dessa vida que eu criei? Ricardo não sabia se ele estava pronto para ouvir. Mariah começou a chorar, lágrimas escorregando pelo seu rosto. A vida não foi gentil comigo, Ricardo. Mas eu não sou o que você pensa. Eu só queria meu filho de volta. E agora que ele está aqui, eu não posso deixá-lo ir novamente. Ela se virou, como se a própria sala estivesse sufocando suas esperanças. Nesse momento, uma nova figura apareceu na porta. Era um homem alto, com um ar de autoridade, que parecia ter saído de um filme de ação. As mãos dele estavam nos bolsos e o olhar impassível. Ricardo, precisamos conversar. Sua voz era firme e decidida. Os olhares se voltaram para ele e a tensão no ar mudava novamente. Você não pode estar aqui, Ricardo disse, num sussurro. Você não deveria ter vindo. O homem se aproximou, ignorando a multidão. Ele parecia saber algo que poderia mudar tudo de novo. A verdade sobre David e Mariah não é só a história que você imagina. Há muito mais em jogo. Se Ricardo sentiu o estômago revirar, o que você sabe? A incerteza na voz dele não passou despercebida. Você precisa ouvir. É sobre o acordo que seu pai fez e o que você herdou, que pode não ser só a tecnologia. É também sobre o crime. O ar estava carregado de tensão. E Mariah olhou para Ricardo, seus olhos refletindo a dor e a confusão. O que você está dizendo? Ela mal acreditava. É isso que você escondeu de nós? O homem olhou diretamente para Ricardo, como se estivesse perfurando as camadas de ego que o rodeavam. E então
como se uma bomba tivesse explodido, ele soltou: "Seu pai é o responsável por coisas que vão muito além do que você acredita. O passado não é só um fardo. Ele pode estar mais próximo de você do que imagina." A multidão estava em choque, presa nas teias de um enredo que ainda se desenrolava. O pânico começou a crescer novamente. "David, a única maneira de você salvá-lo é confrontando o que o seu pai realmente é." Um novo grito ecoou no fundo. A sirene finalmente havia chegado, mas a verdadeira sirene, a que chamava a revelação, a que poderia arruinar Ricardo por completo, ainda estava prestes a soar. Olhos arregalados, corações batendo forte, e no fundo, todos perceberam que o jogo estava só começando. O homem na porta, cuja presença exalava uma tensão palpável, se aproximou de Ricardo sem hesitar. O clima era tão carregado que quase podia se cortar com uma faca. A sirene da ambulância lá fora ficava cada vez mais alta, mas ninguém prestava atenção. Os olhos de todos estavam fixos no desconhecido, um mistério que emergia do tumulto. "Ouça com atenção, Ricardo," ele disse, a voz baixa, mas firme. "A verdade que você teme, ela não termina aqui. Não é só sobre David. É sobre o que está por trás do seu legado." Ele pausou, quase como se estivesse pesando cada palavra antes de soltá-las. "Você precisa saber que as ameaças à sua vida vieram do seu próprio pai." Um choque percorreu a sala. Ecoando nas expressões dos convidados, murmúrios se espalharam, e todos olhavam para Ricardo como se ele fosse uma bomba prestes a explodir. Ele sentiu seu coração acelerar, a respiração se tornar irregular. "O que você está dizendo?" "Meu pai? O que ele tem a ver com isso?" "Se tem alguma coisa que seu pai realmente conseguiu esconder, é seu verdadeiro passado. Ele foi envolvido em negócios escusos muito antes de você nascer. David não é apenas seu filho, ele também é uma moeda de troca, uma peça fundamental do que está em jogo." O homem inclinou a cabeça, e agora todos podiam perceber a gravidade nas suas palavras. A confusão de Ricardo se intensificou. "Que tipo de jogos?" Sua voz tremia enquanto tentava compreender a realidade que desmoronava ao seu redor. Mas antes que o homem pudesse responder, a mulher que segurava o papel, ainda com um olhar tão aterrorizado, interrompeu novamente. "Você precisa saber. Seu pai fez um pacto, e ele também está envolvido em algo muito maior do que você imagina." "Pacto? Que pacto?" Ricardo estava quase gritando agora. Ele não conseguia lidar com as revelações. A pressão em seu peito aumentava a cada segundo. O homem deu um passo em direção a ele, a intensidade nos olhos, e revelou: "O pacto envolve a vida de David. E um segredo horrível. Mariah não é apenas uma vítima dessa história. Ela é o mais próximo de um testemunho que você pode ter." "Como assim?" O sussurro de Mariah foi cortado por rápidos pensamentos em sua mente. "Eu sou apenas uma mãe tentando recuperar meu filho." "Você é o elo que pode destruir tudo, Mariah," o homem respondeu, ignorando a confusão dela. "O seu pai não era um ex-parceiro qualquer. Ele vazou informações que ameaçavam não só a sua vida, mas também a David." "O que você sabe sobre a morte dele?" O sangue de Ricardo gelou. A sala ficou em silêncio, as vozes se esvaindo, e todos os olhares estavam nele, expectantes. "O que você quer dizer?" "Que ele está." As palavras ficaram presas na garganta. E então, como se estivesse se transformando em um pesadelo, uma série de gritos irrompeu da cozinha novamente. Mas desta vez, eles não eram apenas gritos de dor. Eram gritos de desespero e horror. Uma mulher saiu correndo, os cabelos bagunçados. E em seu braço estava David, desmaiado, ensanguentado e inerte. O choque tomou conta de todos, incluindo Ricardo.
que sentiu o mundo desabar. David, ele correu até o filho, o coração em frangalhos, as mãos tremendo. As luzes da festa começaram a falhar e tudo parecia girar em um fluxo de caos e desespero. Ele não está respirando! A garçonete gritou e a sala ficou em estado de pânico. O homem estranho, que parecia ter a verdade nas mãos, se aproximou de Ricardo e o puxou para mais perto. Não é o que você pensa. Se não cuidar disso agora, será tarde demais. Naquele momento, uma nova realidade começou a se formar. Decisões precisavam ser tomadas. E segredos estavam prestes a ser revelados de uma maneira que ninguém poderia prever. Ricardo estava em uma encruzilhada entre salvar seu filho e enfrentar a realidade aterradora do que seu pai realmente era. Ele sentiu uma onda de decisões pesadas desabar sobre seus ombros e conhecia a verdade. A única pergunta, o futuro deles estava incerto, e a única coisa que estava clara como cristal era que uma nova tempestade se formava no horizonte, e ninguém sabia quem sobreviveria. A multidão estava em completo silêncio. Ricardo se ajoelhou ao lado de David, olhando para o rosto pálido do filho, o coração em frangalhos. As sirenes cortavam o ar, mas ele não conseguia ouvir nada além do seu próprio desespero. David, por favor, acorda! Ele tocou no rosto do menino, mas não havia resposta. Maria, sentindo a urgência da situação, se aproximou. Vamos, precisamos fazer algo! A dor na voz dela era palpável. O homem que havia revelado os segredos de Ricardo estava ali, observando tudo com uma expressão tensa. Mas seus olhos estavam fixos em outro lugar, como se algo mais estivesse prestes a acontecer. E então, com um movimento brusco, a mulher que tinha segurado o papel deu um passo à frente novamente. Esperem! Está tudo conectado! O pânico em sua voz chamou a atenção de todos. Eu tenho mais informações, mensagens, sobre o que realmente aconteceu com o pai de Mariah. Do que você está falando? Ricardo não sabia se aquilo era uma distração ou uma verdade, mas sua mente estava em turbilhão. A sirene ainda soava, mas agora, no meio de tudo, havia um novo foco de tensão. As palavras da mulher reverberaram na sala, enquanto todos esperavam por uma revelação. Ela respirou fundo, as mãos tremendo. O pai de Mariah, ele estava envolvido em algo muito mais sombrio do que apenas negócios. Ele fez um acordo com Ela hesitou e o silêncio se estendeu, pesando no ar como uma tempestade iminente. O homem que estava com Ricardo fez um movimento brusco, sua expressão mudando de curiosidade para ansiedade. Você não deve dizer isso aqui, é perigoso. Mas a mulher apenas agiu com determinação. Nos dias que antecederam a morte dele, ele começou a receber ameaças, e uma delas envolvia David. Ricardo se levantou abruptamente, o coração pulsando forte. O que você está dizendo? Como David pode estar envolvido nisso? Antes que ela pudesse responder, um estrondo ecoou pela gala. A porta principal foi arrombada com um impacto brutal, derrubando seguranças como se fossem feito de papel. O caos se instalou quando um grupo de homens mascarados invadiu o recinto, as expressões frias e ameaçadoras. Todos no chão! Um deles gritou, empunhando uma arma. O pânico tomou conta da multidão e as pessoas começaram a correr em todas as direções. Ricardo agarrou David, segurando-o contra seu peito. Fique perto de mim, ele gritou angustiado. Mariah se posicionou ao lado de Ricardo, os olhos arregalados como pratos, não sabendo se deveria proteger o filho ou fugir.
O homem que tinha revelado os segredos de Ricardo estava se movendo furtivamente, aparentemente buscando uma rota de fuga. Você não pode deixar eles te pegarem. Ele sussurrou para Ricardo, seu semblante tenso. Precisamos ir agora. Mas a mulher que tentou fazer a revelação gritou novamente. Eles vieram atrás da verdade, por causa de Mariah e do que o pai dela sabia. Ela estava tremendo, agora claramente com medo por suas vidas. Todo esse tempo, você estava no meio disso! Ricardo não conseguia acreditar. Todas as revelações, todas as verdades escondidas, agora estavam se misturando em uma tempestade de confusão. O que mais você não contou? E então, no meio do caos, uma figura emergiu atrás do grupo de homens armados. Um rosto familiar. Era o próprio pai de Ricardo, com um olhar tenso e ameaçador. O que você fez, Ricardo? Você destruiu tudo! Sua voz era como um trovão, reverberando pelo salão. O choque de ver seu pai ali, em uma situação tão desesperadora, atingiu Ricardo como um soco no estômago. Pai, você tá aqui? Ricardo mal podia compreender o que estava acontecendo. Você tá do lado deles? Não dá mais para esconder. A verdade não é apenas sobre David e Mariah. É sobre a sua própria linhagem. O pai de Ricardo olhou diretamente para o filho, uma expressão de desespero em seu rosto. A segurança de todos nós depende disso. Você precisa decidir rapidamente. A situação estava se tornando intrincada demais, tão confusa que tudo parecia girar. A única coisa que era clara era que o passado de todos os que estavam ali estava prestes a se revelar de uma maneira que ninguém poderia imaginar. E o destino de David, bem como o futuro de Ricardo, dependia das escolhas que fariam naquele momento tenso. E que reviravolta estava por vir? O pai de Ricardo estava ali diante dele, e a realidade parecia um pesadelo. O que ele pensaria fazer? Pai, você está do lado deles! Era impossível acreditar que o homem que sempre admirou estivesse agora cercado por uma aura de traição. Ricardo se sentia sufocado, como se paredes invisíveis estivessem se fechando ao seu redor. Eu não estou do lado de ninguém, Ricardo. Eu estou tentando salvar o que resta da nossa família, o pai respondeu, com os olhos preenchidos de uma mistura de medo e desespero. A multidão estava paralisada. Os murmúrios cresciam como um eco distante. E a tensão no ar era quase palpável. Mariah olhou para David, ainda desmaiado em seus braços. Isso não pode ser verdade. O que você fez? Ela estava diante de uma tempestade emocional, e as lágrimas já começavam a escorregar pelo seu rosto. Mariah, não podemos perder tempo. O homem que havia revelado os segredos de Ricardo interveio, mas a tensão crescente era como um fio prestes a se romper. E então tudo mudou em um instante. Um dos homens mascarados olhou fixamente para o pai de Ricardo e gritou: "Você não deveria estar aqui! Onde está?" Antes que ele pudesse concluir, o pai de Ricardo puxou um objeto do bolso. Um tiro disparou. Um eco estrondoso que cortou o ar como uma faca. Todos em volta gritaram. A cena se transformou rapidamente. O tiro acertou um dos homens armados, que caiu ao chão e então o caos se instalou. Copos de vidro estouraram, gritos aumentaram e a sala se transformou em um mar de pânico. "Vamos, corram!" Ricardo puxou David para perto e começou a correr, mas a visão de seu pai, agora confrontando a realidade de suas escolhas, o fez hesitar. "Pai!" Mas o homem estava focado em algo muito além deles. Ele bateu com força no outro homem armada, e mais tiros foram disparados. Mariah gritou: "Ricardo, precisamos ir!"
O homem que havia revelado os segredos fez uma rápida avaliação da situação. Acho que tudo isso está ligado ao que seu pai escondeu. A verdade é muito mais profunda. O que o pai de Ricardo havia feito? Como ele se atreveu a se envolver com criminosos? As peças começaram a se encaixar de uma maneira que parecia absurda, e o nó na garganta de Ricardo apertava. O que você escondeu de mim? Mas antes que qualquer um pudesse responder, outro grito ecoou. Ele está aqui! E em um giro inesperado, mais pessoas começaram a entrar. Eram agentes de segurança, mas não do tipo comum. Eles estavam com armamento pesado, prontos para entrar na briga. Mariah e Ricardo se entreolharam. A realidade de que estavam no meio de um conflito impensável agora ressoava em cada célula de seus corpos. Precisamos sair daqui! Ela começou a puxá-lo ainda mais, mas então algo realmente chocante ocorreu. O homem que havia disparado o tiro emergiu da confusão, seu olhar fixo em Ricardo. Sua mãe foi viva! As palavras caíram como uma bomba, explodindo numa onda de incredulidade. Ricardo piscou, o mundo ao seu redor parando por um segundo. Sua mãe, que ele havia perdido? O que você acabou de dizer? Ele mal conseguia articular as palavras, o pedaço de informação quase insuportável. Ela sabia sobre tudo e estava em perigo. É por isso que estamos aqui. Ele precisava proteger a verdade. O homem apontou para o pai de Ricardo. O choque percorreu a sala, como se cada um estivesse segurando a respiração. A revelação criava um novo labirinto de segredos e mentiras. Ricardo sentia cada batida de seu coração acelerando, a vida de David ainda pendendo na balança. Onde ela está? Ele precisava de respostas, e a urgência da situação crescia a cada momento, enquanto o pânico se espalhava pelo salão como um incêndio inesperado. O que mais estava escondido? O que mais a verdade poderia revelar nesta noite insana? Se você não sair agora, pode perder tudo. O homem segurou o braço de Ricardo, quase implorando. E enquanto o som do caos e da confusão lotava o ar, um novo mistério se armava. E Ricardo se viu no centro de uma tempestade que mal conseguia compreender. O que mais a noite poderia revelar? O pai de Ricardo estava ali, e a realidade parecia estar se desmoronando. Pai, você está do lado deles? A incredulidade em sua voz era palpável. A tensão na sala era quase insuportável. Mariah olhou para David, ainda desacordado em seus braços. A adrenalina pulsava e a urgência se tornava vital. Ricardo, não é assim. Eu estou tentando proteger nossa família. O homem parecia mais desesperado do que ameaçador. Mas isso não mudava o fato de que ele estava cercado por bandidos armados e que a situação estava longe de ser segura. O caos aumentava, os gritos ecoando pelo salão. O pânico estava no ar. Você fez parte disso? Mariah respondeu, sua voz embargada. O desespero em seus olhos era contagioso. O homem que havia disparado não parava de olhar em volta, como se estivesse avaliando a situação. Alguém precisa agir logo. Ele estava tão tenso que parecia prestes a explodir. Então, a mulher que tinha segurado o papel antes gritou. Está tudo conectado. O que seu pai fez, Ricardo, está ligado ao que aconteceu com a minha família. A sala ficou em silêncio, todo mundo sabendo que o que ela havia dito era sério. Ricardo nem sabia como reagir. O que você quer dizer? As palavras saíram como um sussurro, mas ele sabia que precisava de respostas.
O homem com o cabelo desgrenhado olhou para ele, com um desespero nos olhos. O que seu pai fez em troca da segurança dele gerou uma cadeia de tragédias. A vida de David pode estar em risco por causa disso. Nesse momento, o pai de Ricardo começou a avançar, segurando o objeto que tinha tirado do bolso antes. Eu fiz o que fiz para proteger você, mas agora está fora de controle. Ele olhou fixamente para Ricardo, seu olhar intenso como se estivesse tentando comunicar algo importante. E então, como se houvesse um botão mágico sendo pressionado, a porta principal foi arrombada novamente. Mas dessa vez, não era apenas um grupo de homens armados. Uma mulher apareceu, vívida e impressionante, a luz da sala refletindo sua figura. Era a mãe de Ricardo, uma silhueta familiar, mas sua expressão era de pura determinação. Eu estou aqui. O que vocês fizeram? A entrada dela foi como um raio em um dia nublado, iluminando a confusão. A sala inteira ficou atônita. Ricardo mal podia acreditar. Mãe, você está viva! A esperança e a incredulidade se entrelaçaram em sua voz. Sim, e agora preciso que todos ouçam. A firmeza na voz dela imediatamente capturou a atenção de todos. O que seu pai estava tentando proteger não é o que vocês imaginam. Ele fez um acordo, sim, mas tudo foi por causa de uma ameaça muito maior. A sala estava em choque. Aqueles olhares de incredulidade, como se o mundo estivesse virado do avesso. O que você quer dizer? Ricardo sentia seu coração disparar. A cada momento, a tensão só aumentava. David está em perigo, sim, mas não só por causa do passado do seu pai. Nós estamos todos envolvidos em uma trama muito mais profunda. Ela hesitava, mas o peso das suas palavras pairava no ar. O homem que você pensa que está aqui para nos salvar é, na verdade, parte do problema. Ele está trabalhando com aqueles que querem destruir nossa família. A sala ficou em silêncio. O quê? Ricardo mal conseguia compreender. Tudo o que ele acreditava ser real estava se desintegrando. Os homens armados, as revelações sobre seu pai e agora a presença de sua mãe. A revelação chocante de que as vidas deles estavam sendo manipuladas por aqueles em quem confiavam. Os olhos de Mariah estavam arregalados, e você sabe disso. Assim, tudo faz sentido. O pânico voltou, e a sala parecia estar à beira de um colapso. O homem que esteve revelando as verdades se mexeu, mas não conseguiu emitir um som. O peso da descoberta o esmagava. Se a verdade sair, a vida de todos nós estará em jogo. O caos estava se intensificando, e antes que alguém pudesse agir, um grito estridente ecoou da cozinha. Ele está vindo! O pânico tomou conta novamente. Ricardo sentiu seu coração gelar. Quem mais estava à espreita? Ele olhou para a mãe e depois para o pai. A introspecção deles trazia mais perguntas do que respostas. Que segredos estavam escondidos por trás daquelas vidas aparentemente normais? O que mais estava em jogo? A verdade estava prestes a explodir de uma forma que ninguém poderia prever. O relógio estava correndo e o mundo de Ricardo estava prestes a mudar para sempre. A sala estava em silêncio. A tensão no ar era tão palpável que dava para cortar com uma faca. Ricardo olhou para a mãe. A confusão desenhada em seu rosto refletia o estado caótico ao seu redor. Ele mal conseguia processar tudo o que estava acontecendo. David ainda estava desacordado em seus braços, e o pânico de não saber o que fazer aumentava com cada segundo que passava. Estou aqui, filho. Por favor, acorda! A voz de Ricardo estava tingida de desespero. Mariah se aproximou dele, seu olhar cheio de dor. O que está acontecendo?
O que mais você e seu pai esconderam de mim? A urgência nas palavras dela cortava o ambiente pesado que o cercava. E então, do nada, um homem emergiu da multidão. Ele era alto, com um olhar intenso, e ninguém percebeu como ele tinha se aproximado. "Precisamos sair daqui!" ele gritou, puxando Maraia e Ricardo em direção a uma saída lateral. Mas antes que pudessem se mover, um grito fez todos pararem. "Vocês não vão a lugar nenhum!" Um dos homens mascarados havia finalmente se recuperado do choque inicial. Ele apontou a arma para a direção de Ricardo e Maraia. O clima esquentou instantaneamente. A sala jazia em suspense, os olhares se fixando no homem armando, quase como se torcessem para que ele não disparasse. Ricardo apertou David contra o peito, o coração disparado. "Não!" ele gritou, mas o som foi abafado pelo barulho crescente da confusão. Ele precisava agir. Então, a mulher que havia mencionado o passado de Maraia gritou novamente. A verdade sobre o que aconteceu com o pai de Maraia é mais obscura do que todos pensam. Todos estavam paralisados. A tensão aumentava e a sirene da ambulância ainda ecoava ao fundo como uma sombra. Ele foi assassinado. A mulher gritou, as palavras ecoando como um trovão. O impacto da afirmação atingiu os presentes e um murmúrio crescente percorreu a sala. A expressão no rosto de Ricardo se transformou. "O que você quer dizer?" Ele notou que o pai permanecia paralisado, a expressão de um homem que finalmente encarava as consequências de suas ações. Ele fez um pacto, e o que aconteceu foi... A mulher hesitou, tragando a seco. A tensão estava no auge. "Foi um crime. O que aconteceu com a minha família está ligado ao que o seu pai fez." A atmosfera estava carregada, como se uma tempestade estivesse prestes a irromper. Então, algo inesperado aconteceu. Uma segunda mulher apareceu, essa com um olhar de determinação nos olhos. Era uma figura conhecida. Alguém do passado de Ricardo. "Chega! É hora de soltar a verdade!" Ela também havia trazido um papel na mão, e a forma como se posicionava falava sobre segredos que estavam prestes a surgir novamente. "Você está aqui? Não pode ser!" O pai de Ricardo exclamou, o medo cruzando seu olhar. Ele parecia minguar diante daquela revelação. A sala estava em completo silêncio, com todos aguardando as palavras da mulher. "Eu sou a irmã de Maraia." Ela proferiu, e a revelação flutuou como uma bomba. O choque foi instantâneo. Ricardo se sentiu como se o chão tivesse sido arrancado sob seus pés. "Isso mesmo! Eu sou a irmã Bella, e é por isso que tudo isso está acontecendo." Os olhares se diversificaram, murmúrios se transformaram em gritos de incredulidade. Maria olhou para ela, a confusão estampada em seu rosto. "Irmã, como assim?" O que tudo isso significava? A sala estava virando um caos. "Vocês não entendem!" A nova mulher gritou. "O passado está se juntando agora, e a cada revelação mais vidas estão em risco." Agora, todos estavam presos naquela rede de segredos que se estendia muito além do que imaginavam. A conexão de sangue estava trazendo à tona um mistério insondável. Ricardo sentiu que a situação estava fugindo de seu controle. Ele se lembrou de David, ainda nas suas mãos, e a urgência de salvá-lo voltou com a força de um tsunami. Mas antes que pudesse reagir, um novo barulho ecoou, uma explosão ensurdecedora que fez as luzes piscarem. O colapso da galeria começou bem diante de seus olhos, levando tudo ao caos. O que mais estava prestes a ser revelado?
Que outras verdades estavam escondidas sob a superfície dessa noite de muitas revelações? O mundo que conheciam estava se desmoronando, e a única coisa que era clara é que nada seria como antes. A única certeza era que a tempestade estava apenas começando. O barulho ensurdecedor da confusão, as grades de vidro quebrando e gritos de desespero ecoavam pela sala. O coração de Ricardo pulsava como um tambor e sua mente estava em turbilhão. David estava ali, em seus braços, e tudo parecia desmoronar. "Mãe!" A voz dele soou alta, cortando a tensão. Havia os segredos atrás de cada canto, e agora sua mãe estava ali, diante de todos. "Ricardo!" Ela gritou desesperada, mas firme. "Precisamos da verdade. O que seu pai fez não pode continuar assim. Como você pode ficar em silêncio?" Ele não conseguiu esconder a raiva, sentindo que cada revelação o atingia como uma faca. "Eu fiz o que era necessário para proteger sua família. Não era só você e agora." Ela hesitou, olhando para o homem mascarado que se aproximava da multidão, apontando a arma de forma ameaçadora. "Agora estamos todos em perigo." No meio do caos, Ricardo sentia que todo o horror daquela noite estava prestes a se intensificar. "Precisamos agir agora!" ele gritou, enquanto outra pessoa na sala, um dos homens que havia revelado segredos, começou a se mexer. "Eles vão vir atrás de nós. Precisamos de um plano." "Não, isso não pode continuar." Mariah interveio, sua voz ecoando em meio à confusão. "A vida do David está em jogo!" A tensão aumentou, mas Ricardo sentiu uma onda de determinação preencher seu peito. "Vamos juntos! Todos nós! Você é família, Mariah é família!" Ele olhou para sua mãe. "E David é a chave disso tudo." Nesse momento, algo mudou. A mulher que havia surgido com o papel na mão, a irmã de Mariah, deu um passo à frente. "Eu conheço uma saída." A confiança dela despertou esperança, mesmo entre os gritos e empurrões que preenchiam o ar. "Se conseguirmos chegar ao estacionamento, temos uma chance!" O pai de Ricardo, por outro lado, ainda estava atordoado com a revelação da mãe. "Você não entende. Tudo o que fiz foi para protegê-los. Não podem deixar que eles descubram." Mas a urgência tomava conta da sala e ninguém poderia se dar ao luxo de hesitar. Então, enquanto a situação se tornava cada vez mais aterrorizante, Ricardo e sua família começaram a se concentrar em um plano. Um a um, se organizaram, decididos. "Vamos!" gritou Maria, agarrando David ou a mão dele e quebrando a corrente de caos ao redor deles. O chão tremia e cada segundo era uma eternidade. "Vá!" o pai de Ricardo gritou, tomando a frente e bloqueando a passagem dos homens armados. "Protejam o David!" E o som perseguido fez com que a adrenalina subisse nas veias de todos. A sala estava uma verdadeira tempestade de gritos, movimento e barulho. Mas no meio do tumulto, havia uma faísca de vontade. A família tomou a frente, correndo em direção à saída. O caminho estava cheio de perigos, mas eles se forçaram a seguir, cada impulso mais forte que o anterior. Eles estavam juntos e ninguém poderia os separar novamente. O estacionamento era uma visão de esperança. "Ali!" a irmã de Mariah gritou, apontando para uma van que estava a poucos metros de distância. Ricardo sentiu uma onda de alívio, misturado com o peso do medo, sabendo que a luta estava apenas começando. Mas antes que pudessem alcançar a van, um tiro foi disparado. O som ressoou e todos congelaram.
O homem mascarado tinha encontrado um ângulo, e o olhar de Ricardo se encheu de desespero. "Acelera!" gritou sua mãe, e com um pulo eles se jogaram para dentro da van. Ricardo girou a chave na ignição, o motor rugindo para a vida. O caos estava disperso, mas aquilo era só o começo. No fundo da mente dele, a única certeza era que a verdade ainda estava lá fora. A van disparou, deixando para trás não apenas a gala, mas o peso de segredos, traições e revelações que o perseguiam. Ricardo olhou para cada um ao seu lado. Um novo laço entre eles começou a se formar. "Nós vamos superar isso. Estamos juntos." Mas no fundo, uma nova pergunta surgia. Até onde iriam para proteger uns aos outros? O destino deles agora estava intrinsecamente ligado. E a coragem deles seria testada como nunca antes. E enquanto ainda pulsava a batida do motor e os ecos do passado se apinhavam na mente, Ricardo sabia que a verdadeira batalha estava apenas começando. E você? O que vai fazer a seguir? Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo que nos ajuda. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final explosivo. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio.